Está começando Revista TST com as principais notícias do Tribunal Superior do Trabalho. E o programa está sendo gravado de casa em razão das restrições impostas pela Covid-19. Veja agora o que preparamos para a edição de hoje. TST abre ano judiciário e retoma sessões de julgamento. Servidor público tem parte de salário penhorada para pagamento de dívidas trabalhistas. Bombeiro civil de entidade educacional consegue adicional de periculosidade. E veja também, a segunda etapa da retomada das atividades presenciais no TST é adiada para 1º de março. A sessão do órgão especial marcou o início do ano judiciário no Tribunal Superior do Trabalho. Veja como foi. A sessão do órgão especial ocorreu telepresencialmente e foi transmitida ao vivo pelo canal do TST no YouTube. Há 2 semanas de encerrar a gestão à frente do Tribunal Superior do Trabalho, a presidente do TST e do Conselho Superior da Justiça do Trabalho, ministra Maria Cristina Peduzzi, falou dos desafios enfrentados para manter a produtividade durante 2 anos de pandemia da Covid-19. A cada ano temos sempre respondido de modo altivo às circunstâncias, sendo mais produtivos, mais céleres e cumprindo, tanto quanto possível, nossa missão institucional. Tenho a convicção de que continuaremos a concretizá-las, escrevendo diariamente mais uma página da nossa odisseia. E não posso deixar aqui de, mais uma vez, referir o nosso Prêmio Qualidade Diamante nos 2 anos, 2020 e 2021, otorgado pelo CNJ. Durante a sessão, a ministra fez referência às novas tecnologias cada vez mais inseridas no mercado de trabalho e observou que essas mudanças também impactam a justiça trabalhista. Nós estamos diante de mais um capítulo importante por ser escrito. E esse capítulo deve abordar as particularidades dos novos tempos, decidindo questões que até há pouco eram um mero objeto de imaginação na ficção científica. Então, é um capítulo que firmará premissas normativas importantes, consolidando a interpretação de normas e direitos trabalhistas. A presidente do TST aproveitou a sessão para desejar boa sorte aos 3 novos integrantes da nova gestão que vão tomar posse nos cargos no próximo dia 16 e reforçou que o tribunal está à altura dos desafios que estejam por vir. Tenho muita satisfação nesta oportunidade de instalar os nossos trabalhos no ano de 2022, muita satisfação por ser parte, por integrar um corpo de magistrados responsável por prover a prestação jurisdicional de modo mais eficiente e célere a cada ano. Tenho boas expectativas por ter a consciência de que temos em nossas mãos não apenas as ferramentas necessárias para o cumprimento da nossa função institucional, mas também o espírito adequado para enfrentar os desafios do nosso tempo. A seção 2 de dissídios individuais rejeitou o recurso de um servidor público federal contra a penhora de 20% do salário dele para pagamento de dívidas trabalhistas. Veja na reportagem. O bar do qual o servidor era sócio foi condenado a pagar diversas parcelas a um garçom e a uma garçonete. O juízo de 1º grau determinou a penhora de parte do salário do servidor na fase de execução da sentença. Ele, no entanto, recorreu com o argumento de que a penhora online em conta salário só seria possível para quem ganha acima de 50 salários mínimos, o que não era o caso dele. Contudo, o Tribunal Regional do Trabalho da 1ª Região no Rio de Janeiro manteve a sentença. Para o TRT, a impenhorabilidade de parte do salário não prevalece quando se trata de satisfação de crédito trabalhista de natureza alimentar, desde que a parte restante do salário seja suficiente para a subsistência do executado. O caso chegou ao Tribunal Superior do Trabalho.
O relator do processo na seção 2 de dissídios individuais, ministro Dezena da Silva, reconheceu que, em regra, nos termos do artigo 833, inciso 4 do Código de Processo Civil de 2015, vencimentos, salários e outras parcelas da mesma natureza são impenhoráveis. Todavia, o parágrafo 2º do dispositivo afasta essa regra quando se trata de pagamento de prestação alimentícia. No caso, o ministro assinalou que a penhora preencheu todos os requisitos de validade, assim como determinado na vigência do CPC de 2015. Eu conheço e nego o provimento ao recurso ordinário porque se trata de ato praticado na vigência do novo CPC, que, como sabemos, autoriza a penhora como foi feita na forma do entendimento sedimentado em torno da OJ 153 da SDI 2, que faz exatamente essa exceção para os casos em que o ato tido como violador de direito líquido e certo foi praticado já na vigência do novo CPC. Portanto, presidente, com essas breves considerações, respeitosamente, conheço e nego o provimento ao recurso ordinário. Assim, a SDI 2 rejeitou o recurso do servidor ao entender que a penhora preencheu todos os requisitos legais, conforme estabelecido pelo artigo 529, parágrafo 3º do CPC. Segundo o dispositivo, o desconto em folha é permitido desde que não ultrapasse 50% dos ganhos líquidos do devedor. A decisão foi unânime. E você vai ver no próximo bloco. Afastada a indenização à comissária de bordo da Latam, diagnosticada com quadro depressivo. Estamos de volta e vamos fazer um giro pelas turmas do TST e conferir alguns julgamentos de destaque. Nós começamos pela 7ª turma, que concedeu a um bombeiro civil o direito ao adicional de periculosidade. Entenda o motivo na reportagem. Na reclamação trabalhista, o bombeiro disse que realizava serviços de inspeção e acompanhamento de manutenção em área de risco, prestação de primeiros socorros a alunos e empregados da instituição e orientação sobre o uso de equipamentos de segurança e prevenção de incêndios e acidentes. A instituição em que o bombeiro trabalhava alegou, no entanto, que ele não teria direito ao adicional de periculosidade, pois a função não se enquadrava na Lei 11.901, de 2009, que dispõe sobre a profissão. O Tribunal Regional do Trabalho da 2ª Região em São Paulo entendeu que as atividades não eram exclusivamente de prevenção e combate a incêndio, uma vez que o empregado também realizava funções típicas de socorrista e negou o pagamento do adicional. Segundo o TRT, não houve a comprovação de efetivo combate a incêndio. O caso chegou ao TST e o relator do processo na 7ª turma, ministro Cláudio Brandão, explicou que o artigo 2º da Lei 11.901 de 2009 considera bombeiro civil o profissional que, devidamente habilitado, exerça em caráter habitual função remunerada e exclusiva de prevenção e combate a incêndio, como empregado contratado diretamente por empresas privadas ou públicas, sociedades de economia mista ou empresas especializadas em prestação de serviços de prevenção e combate a incêndio. Porém, o termo exclusiva utilizado na lei não pode ser interpretado literalmente para prejudicar o profissional, que, além de prevenir e combater o fogo, presta outros serviços compatíveis com a atividade principal. O voto do relator foi acompanhado por unanimidade pelos demais ministros da 7ª turma. Ele está tendo uma atribuição a mais, quer dizer, ele além de exercer aquela atividade exclusiva de bombeiro, ele ainda está estendendo as suas atividades, obviamente, no momento que ele não está apagando incêndio, não é em benefício da própria sociedade. Então, não vejo razão para interpretar de outra forma. Estou acompanhando integralmente Vossa Excelência. Sendo assim, a 7ª turma entendeu que as atividades adicionais de combate a incêndio não afastam o direito ao adicional de periculosidade dos bombeiros civis. A Latam foi absolvida de pagar indenização a uma comissária de bordo diagnosticada com quadro depressivo.
O julgamento desse caso ocorreu na primeira turma. Na reclamação trabalhista, a comissária alegou que havia desenvolvido depressão em razão do excesso de jornada de trabalho e de cobranças realizadas pela empresa. Com isso, ajuizou a ação pedindo o reconhecimento da doença ocupacional, além de indenização. Em defesa, a Latam disse que as alegações da empregada não condiziam com a realidade. O Tribunal Regional do Trabalho da 4ª Região, no Rio Grande do Sul, reformou a sentença que havia negado o pedido da comissária de bordo. O TRT entendeu que o alto risco emocional da atividade, com longos períodos de ausência do ambiente familiar e dos efeitos negativos decorrentes, permite o reconhecimento do nexo causal e da responsabilidade da empresa. A Latam recorreu ao Tribunal Superior do Trabalho. O relator na primeira turma, ministro Amaury Rodrigues Pinto Júnior, explicou que o nexo de causalidade que autoriza o reconhecimento da natureza ocupacional da doença diz respeito às condições especiais em que o trabalho é realizado. No caso da depressão, segundo ele, seria um meio ambiente opressivo ou estressante, o que não se verificou no caso em análise. Ele ressaltou ainda que o laudo médico pericial transcrito na decisão do TRT foi contundente ao concluir que, apesar da comissária atribuir o quadro depressivo ao trabalho, não houve no relato dela nenhuma situação que pudesse ser considerada fator desencadeante para a depressão. Dessa forma, a primeira turma afastou a responsabilidade da Latam e julgou improcedente o pedido da comissária de bordo, em razão de quadro depressivo. A decisão foi unânime. E a gente encerra o giro de notícias com o destaque da sexta turma. Uma empresa de saneamento vai ter de indenizar um ajudante geral por ausência de banheiro em via pública. Em primeiro grau, a empresa foi condenada a pagar R$10 mil de indenização por dano moral. Depoimentos revelaram que, na falta de banheiros, os trabalhadores responsáveis pela poda de árvores e roça de calçadas faziam as necessidades fisiológicas pelo caminho. Além disso, almoçavam em praças, ruas e calçadas, por não haver local adequado para refeições. Para a juíza que analisou o caso, os fatos constatados contrariam os direitos de personalidade do empregado, que teve de lidar com condições precárias de trabalho. Contudo, o Tribunal Regional do Trabalho da 15ª Região em Campinas, São Paulo, excluiu da condenação o pagamento de indenização. O TRT entendeu que, diante das características do trabalho realizado em via pública sem lugar fixo, seria inviável o fornecimento de sanitários, ainda que químicos. Para o regional, o ajudante poderia usar banheiros de restaurantes ou outros estabelecimentos no horário do intervalo. O empregado entrou com recurso no Tribunal Superior do Trabalho. No julgamento, na sexta turma, prevaleceu o voto do relator, ministro Lélio Bentes Corrêa, no sentido de que a inviolabilidade da intimidade, da vida privada, da honra e da imagem das pessoas compõe o direito social constitucionalmente assegurado aos empregados. Segundo o ministro, ainda que se trate de trabalho externo, a empresa deixou de observar a integralidade da norma regulamentadora 24 do Ministério do Trabalho, que trata das condições sanitárias e de conforto nos locais de trabalho. Não se pode submeter o trabalhador, ainda que preste seu serviço na rua, a eventualidade de poder se servir, a depender da boa vontade do proprietário do estabelecimento, dos sanitários ali alocados. O relator lembrou que, em caso semelhante, o TST julgou que o não fornecimento de instalações sanitárias pelo empregador configura dano moral indenizável, ainda que o empregado trabalhe em via pública. Ao acompanhar o voto, o ministro Augusto César também salientou que, na prática, a utilização de outros locais não funciona como na teoria apresentada pelo Tribunal Regional. O raciocínio é o que ele estará bem atendido se tiver a possibilidade de atender de suprir as suas necessidades utilizando esses locais, restaurantes, lanchonetes, postos de gasolina e tal, quando a gente sabe que rigorosamente não é essa a condição de alguém que está prestando serviço nas ruas. Existe
um estigma, infelizmente, que ocorre. Com essa tese, a maioria dos ministros da sexta turma restabeleceu sentença de primeiro grau e decidiu que o ajudante-geral tem direito à indenização de R$15 mil pelos direitos violados. E para conferir o calendário e a pauta das sessões de julgamento, é só acessar o site do TST. O endereço é tst.jus.br. E no próximo bloco, os fatos que marcaram a semana na Justiça do Trabalho. Estamos de volta e vamos agora a outros destaques da Justiça do Trabalho. O Tribunal Superior do Trabalho adiou para 1º de março a segunda fase da retomada dos trabalhos presenciais na sede do TST. A mudança levou em conta o aumento do número de infecções por Covid-19 no Distrito Federal. A fase 2, que se iniciaria este mês, autorizava a volta ao trabalho presencial de até 75% dos profissionais de cada unidade do tribunal. Com o adiamento, continuam em vigor as medidas relativas à fase 1, adotada em setembro do ano passado, tais como limite máximo de 50% das equipes em trabalho presencial, possibilidade de realização de sessões de julgamento híbridas, exigência de comprovante de vacinação para entrar no tribunal, uso obrigatório de máscara dentro do TST e é importante lembrar que o atendimento ao público externo continua por meio do balcão virtual. Também para manter a segurança de todos, o Seminário Internacional 80 Anos da Justiça do Trabalho, que estava previsto para ser realizado presencialmente na sede do TST nos dias 7 e 8 deste mês, foi adiado para 12 e 13 de maio. O prazo de inscrição será reaberto. Para saber mais, fique atento às informações no site tst.jus.br. E a gente muda agora um pouco de assunto para falar de correição. O Corregedor-Geral da Justiça do Trabalho, ministro Aloysio Corrêa da Veiga, realizou correição ordinária no Tribunal Regional do Trabalho da 1ª Região no Rio de Janeiro. A correição foi realizada completamente em formato virtual devido ao agravamento da pandemia de Covid-19 no Estado. Durante uma semana, o Corregedor-Geral avaliou o andamento dos processos, a regularidade dos serviços e observou o cumprimento dos prazos processuais. No mês passado, o ministro Aloysio Corrêa da Veiga promoveu a correição ordinária no Tribunal Regional do Trabalho da 19ª Região em Alagoas, após quase 2 anos de correição online. Foi a primeira correição presencial sob a gestão do ministro Aloysio Corrêa da Veiga. E agora eu trago uma novidade para quem frequenta o edifício sede do TST. O tribunal vai contar com uma agência do Banco Regional de Brasília, o BRB. O termo de cessão para a instalação da nova agência bancária foi assinado pela presidente do TST e do CSJT, ministra Maria Cristina Peduzzi, pelo governador do Distrito Federal, Ibanez Rocha, e pelo presidente do BRB, Paulo Henrique Costa. A previsão é que a unidade seja inaugurada em 3 meses. E o Revista TST de hoje fica por aqui. Muito obrigada pela sua companhia e até semana que vem.